Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero, neste vídeo, compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso 26. Nessa passagem bíblica aqui, trata-se do encontro de Filipe, um diácono da igreja em Jerusalém, com um eunuco etíope que se encontrava num lugar deserto, lendo uma porção das Sagradas Escrituras, mas que ele não entendia aquilo que ele estava lendo. E nesta oportunidade entra uma operação de Deus para que Filipe fosse ter com este eunuco e ali então pregasse a palavra do Senhor nosso Deus. E é esse processo que eu quero, nessa oportunidade, falar com vocês neste vídeo. Vamos lá. O texto bíblico nos diz, a partir do verso de número 26, que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Eu quero, nessa oportunidade, fazer uma abordagem com vocês aqui a respeito de dons espirituais e também dons ministeriais. É um tema muito importante para nós, dentro do contexto da Bíblia Sagrada, não só do Primeiro Testamento, como também no Novo Testamento, porque quando nós falamos de dons ministeriais e nós falamos de dons espirituais, nós não estamos falando somente do Novo Testamento, absolutamente. Você pode ter certeza que nós temos a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, e os mesmos dons que nós encontramos no Novo, nós temos também no Primeiro Testamento. E esse assunto eu abordo com vocês no estudo bíblico a respeito da igreja e os dons ministeriais e espirituais. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, o link para o estudo está aí na descrição do vídeo. É só você clicar aí e você vai adquirir esse estudo, onde eu abordo com profundidade esses dois assuntos aqui, com muitos exemplos, tanto do Novo Testamento, como eu disse, no Primeiro Testamento. Mas voltando aqui para nós, nessa passagem bíblica, nós temos primeiramente aqui abordado, ou que aborda Filipe, é um anjo. Filipe, ele nesse momento, ele é um diácono da igreja. E a Bíblia nos diz aqui no capítulo de número 8, a partir aí do verso de número 3, que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe era um dos diáconos, mas por conta da perseguição que se forma ali em Jerusalém, todos esses são dispersos, né? Eles vão sair para as outras regiões para anunciar, tendo em vista que ele já não tem mais espaço dentro de Jerusalém. Os únicos que não saem são os apóstolos, mas os outros saem todos, né? E saem pregando. E aí nós temos a oportunidade de aprender, através do ministério de Filipe, a respeito de vocação, de propósito de vida. Ele é um diácono, como eu disse, nesse primeiro momento,
Porém, na vida desse diácono, existem algumas manifestações do Espírito Santo que vai fazer com que nós consigamos fazer uma leitura do chamado do ministério dele. Como que nós fazemos essa leitura? Por meio dos dons espirituais que estão se manifestando na vida de Filipe. Hoje na igreja, a mesma coisa. Eu sou pastor de uma congregação, Assembleia de Deus, aqui na cidade de Potim. Então, eu observo os obreiros que estão comigo na congregação, exatamente isso aí. Como que eu vou identificar uma chamada, uma vocação? É lógico que existem vários meios. De repente, nós podemos ouvir uma profecia, alguém entregando uma mensagem para determinado obreiro, mas isto não vai ser o suficiente para eu estar com convicção de que ele realmente é um chamado. A partir daí, eu vou começar a observar os dons espirituais que vão se manifestar na vida desse obreiro. E são esses dons espirituais que vão me mostrar realmente o chamado de Deus na vida dele. E dentro da Bíblia Sagrada, nós temos os personagens bíblicos que nós podemos aprender com ele. E Filipe é um deles. Vejam, aqui, como eu disse, no verso de número 26, a primeira manifestação e o primeiro contato, né, de mensagem que chega da parte de Deus até Filipe, sim, porque é Deus quem está vendo onde o eunuco estava. E a partir daí, então, o Senhor Deus, ele vai, digamos assim, revelar para Filipe todo o endereço onde está ou onde se encontra o eunuco. Então, quando nós temos exatamente isso aqui, uma revelação, daqui a pouco eu explico isso para vocês, uma revelação de alguma coisa, uma revelação a respeito de pessoas, e essa revelação, ela traz consigo uma mensagem que diz respeito também ao presente, ao passado, ao futuro. Quando for presente, nós temos aqui presente e passado, nós vamos ter aqui a manifestação da palavra da sabedoria. Agora, quando nós tivermos algo que seja relacionado a futuro, a projeto de Deus, a propósito de Deus que hão de se realizar, então nós teremos a palavra da sabedoria. Assim, eu já lhes apresento aqui um dom que ele é classificado, todos os dons, para que nós possamos entender melhor, tá bom? Para efeito de estudo. Preste bem atenção nessa expressão que eu estou utilizando. Então, para efeito de estudo, de uma melhor compreensão, nós classificamos os dons espirituais. Quais dons espirituais? Os que estão em 1 Coríntios capítulo 12. São 9 dons ali. E esses 9 dons, eles são classificados em grupo de 3 em 3 dons, portanto, nós teremos aí 3 grupos, e o primeiro grupo é classificado como dons de revelação. Por que dons de revelação? Porque é exatamente isso aqui. Ele vai trazer à tona, ele vai trazer ao conhecimento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, alguma coisa que está ou estava até então oculto, tá bom? Então a pessoa, o grupo de pessoas não tem conhecimento e não vai conseguir ter conhecimento por meios naturais. Tem que ser por meio sobrenatural. E nesse caso, então, esses dons que trazem à tona um conhecimento de algo, ou de alguma coisa, ou de pessoas, eles são classificados, então, como dons de revelação, porque revelam algo. E quais são eles? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, os dois que eu já mencionei, e o discernimento de espíritos. Então, esses 3 dons, eles têm
Essas características já mencionadas, portanto, são classificados como dom de revelação. Os dons de revelação, eles têm algumas formas como eles se manifestam. E aqui nesse texto nós vamos ter exatamente isso aqui. Primeiro, qual que é a primeira forma em que a palavra ou esta revelação chega até Filipe? A primeira forma é a mensagem entregue por um anjo. Sim, em Atos dos Apóstolos, e como eu disse, em toda a Bíblia Sagrada, nós teremos várias vezes que o Senhor Deus, ele vai levar até uma pessoa ou um grupo de pessoas uma palavra, uma revelação, e ela é entregue por um anjo. Então, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espírito, elas têm como forma de entrega um anjo. E é exatamente o que nós temos aqui no verso 26, que nós lemos. O anjo do Senhor falou a Filipe. Olha que legal. E aqui, o anjo, ele está de posse do endereço. E o endereço é Banda do Sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e esse lugar está deserto. E Filipe, por sua vez, ele vai obedecer a esse ser, a esse anjo. Não existe nenhuma surpresa, não existe nada de extraordinário aqui para Filipe em um anjo chegar até ele e entregar a ele uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. Então, vamos notar aqui que a mensagem de Deus não chega de uma forma direta, como eu falo, direta, de Deus para Filipe. Não, ela chega por meio de um anjo. É o anjo que faz o primeiro contato, então, com Filipe. Ok. De posse agora do endereço, Filipe vai obedecer e então toma essa direção. Agora, no verso de número 29, nós já temos não mais o anjo. Agora nós temos o Espírito Santo. É ele que fala com Filipe. E o que fala? Chega-te e ajunta-te a esse carro. Ou seja, demonstrando ali para ele que realmente aquele era o alvo, aquele era o objetivo, ok? Então, nós temos uma palavra aqui do conhecimento que chega até Filipe por meio de um anjo. E depois que ele chega até o local, nós temos o Espírito Santo falando com Filipe para que ele se aproxime, então, desse carro e aí ele vai realizar a obra que Deus deseja que ele realize. E qual que é essa obra? Aí pertence a Filipe fazer. Então nós temos nessa passagem bíblica, uma passagem bíblica riquíssima, nós temos a atuação, ou seja, Deus ele está querendo salvar o eunuco, mas para tanto Deus vai se utilizar de um anjo para entregar uma mensagem para Filipe. Deus vai se utilizar do próprio Filipe, que vai ser o instrumento de Deus para pregar a palavra. Não caberia ao anjo pregar essa mensagem, pregar o evangelho para o eunuco, embora o anjo estivesse de posse do quê? De qual mensagem? Apenas do endereço e de onde Filipe teria que ir. Mas a mensagem do evangelho não está com um anjo. Isso cabe ao homem. Deus deu ao homem pregar para outro homem. E aqui é exatamente isso que vai acontecer. E o Espírito Santo, evidentemente, que está atuando também aqui na vida de Filipe, mandando que ele se achegue, ou seja, confirmando para Filipe naquele momento que era para ele se aproximar. Ele se aproxima e ele vai ouvir que o eunuco lia o profeta Isaías. E agora?
Agora não tem anjo para mostrar estratégia, agora não é o Espírito Santo que vai direcionar ou dizer o que ele tem que fazer, absolutamente não. Felipe ouve e agora a estratégia é do evangelista, tá bom? É o evangelista agora que vai perceber a situação e vai agora começar a pregar. Mas como iniciar essa conversa, dar início a esse bate-papo com aquele homem que o Senhor, Deus, já mandou que Felipe fosse até ali? Então ele precisava iniciar. E aí o que ele pergunta então? Verso 30, entendes tu o que lês? No que o eunuco, então, vai responder a ele, como poderei entender se alguém não me ensinar? E aí rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse no carro. Pronto. Agora sim, Felipe vai fazer a sua parte como pregador, como anunciador das boas novas, como mensageiro agora da palavra de Deus. E que palavra que Felipe tem? Deus deu para Felipe uma palavra para ele entregar para o eunuco? Não. Não é assim que foi feito neste caso aqui. O caso, Felipe ouve, ele está lendo o profeta Isaías. Então, qual é o papel de Felipe? É explicar as sagradas escrituras. Onde é que está a mensagem que o eunuco precisava aprender? Estava no texto sagrado, que no caso, profeta Isaías. É aqui que está a mensagem. Então já fica para nós aqui também, quanto pregador, como anunciador da palavra do Senhor, pregador do Evangelho, onde está a mensagem que nós vamos pregar? Está aqui, exatamente na palavra de Deus, texto sagrado, onde nós vamos ter a oportunidade de explicar para as pessoas. As oportunidades, quem é que vai nos dar? É Deus, assim como deu para Felipe naquela ocasião, dando uma direção. Como é que Deus vai nos direcionar? Pode ser por meio de um anjo, depois o Espírito Santo falar conosco, de modo que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus ele quer falar conosco e como é que Deus vai nos direcionar na pregação do Evangelho. Portanto, meu querido irmão, conhecer dons espirituais, conhecer os dons ministeriais é de suma importância para nós. Vamos nos lembrar de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, onde Paulo deixou escrito para a igreja: quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Não é porque você não tem a manifestação em você de determinados dons, é que você não precise saber a respeito. Você precisa conhecer. Mesmo que o teu chamado, a tua vocação, você já saiba, mas procure conhecer os outros também. Mas principalmente o teu ministério, o teu chamado e quais são os dons que se manifestam, por exemplo, lá em Efésios, capítulo de número 4, verso 11, nós temos os dons ministeriais. E aí, quais são os dons que se manifestam na vida, por exemplo, do profeta? Você sabe? Você saberia colocar no comentário para mim, profeta, 3 dons. Esses 3 dons são característicos do profeta. E do evangelista, como nós estamos estudando aqui? Quais são os dons que se manifestam no ministério daquele que foi chamado para evangelista? Evangelista, dom ministerial. E os dons espirituais, quais são? Você tem essas respostas com convicção? Não? Então, mais uma vez, eu convido você a conhecer esse estudo do qual eu mencionei no início do vídeo. A igreja e os dons ministeriais e espirituais. Eu tenho certeza que esse estudo bíblico vai ser enriquecedor, tá bom? Vai te enriquecer aí no seu chamado, na obra que você
está realizando. Se você quiser saber mais, o link na descrição do vídeo, tá bom? Deus continue abençoando vocês e aprendam aqui desse capítulo que eu li com vocês, porque aqui ainda tem muita coisa para você aprender, tá bom? Até o próximo vídeo.